Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer, uma alegria estarmos todos aqui reunidos no espaço Alumiar de Ideias da Escola Judicial de Pernambuco, ESMAP. Esse espaço, como vocês podem ver, magnífico, onde fazemos aqui a nossa transmissão especial. Hoje vamos aproveitar a campanha do Outubro Rosa para falar não apenas sobre câncer de mama, mas também sobre cuidado e proteção da saúde de meninas, mulheres e idosas. Um evento promovido com todo carinho pela Coordenadoria Estadual da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aqui a nossa missão é ouvir a palavra de grandes especialistas da área médica e debater aspectos fundamentais que envolvem a saúde das mulheres em todas as fases da vida: infância, adolescência, maturidade e velhice, o que hoje nós conhecemos como melhor idade. Então, deixa eu apresentar a todos vocês os nossos ilustres convidados de hoje. A pediatra Amanda Pereira Duncan, a oncologista Cristiana Tavares e o geriatra Rafael Duncan. Antes de darmos início às nossas atividades, eu gostaria de convidar a desembargadora Deise Andrade Pereira, que é a coordenadora da mulher do TJPE e anfitriã deste evento, para fazer a abertura oficial. Doutora Deise, por favor. Meus cumprimentos a todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Falar um pouco sobre esse evento e o que a Coordenadoria da Mulher tem quando pensou em fazer algo para ter um foco no cuidado da menina, no cuidado da mulher e no cuidado da idosa. Nós não poderíamos ter escolhido um dia melhor para fazer essa atividade, porque hoje, 18 de outubro, é o Dia do Médico. E para nós é um momento muito significativo ter 3 profissionais da área da medicina aqui conosco para falar sobre esse tema. E um outro detalhe que eu percebo é que o mês de outubro é um mês que tem muito significado nessa vertente. A gente tem o Dia da Criança, e a gente está aqui com uma pediatra para falar sobre esse cuidado da menina. A gente tem o Dia Internacional do Idoso, que se comemora no dia 1º de outubro e que foi o dia exatamente da promulgação do Estatuto do Idoso. E a gente tem o Outubro Rosa, que tem esse foco no cuidado da mulher mais específico. E estamos aqui com a oncologista doutora Cristiana Tavares. Então, para nós que fazemos a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é um prazer tê-los todos vocês aqui. E eu quero crer que nós vamos ter momentos muito significativos ouvindo profissionais da envergadura de vocês. Muito obrigada pela presença e muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui. Obrigada, doutora Deise, pelas suas palavras. E nesse momento nós vamos ouvir os nossos especialistas. Bom, para facilitar os trabalhos, nós vamos abordar os aspectos da saúde da mulher seguindo uma ordem cronológica natural, ou seja, falaremos da mulher enquanto criança, depois adulta e, por último, a mulher idosa. Tá combinado assim? Por isso eu começo fazendo perguntas à pediatra Amanda Pereira Duncan. Gente, a doutora Amanda Pereira Duncan é médica pela UFPE, pediatra pelo IMIP, neonatologista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, preceptora da Residência de Pediatria do IMIP e neonatologista do Hospital Barão de Lucena. Começamos então a fazer breves perguntas aqui para a doutora Amanda Duncan. Doutora Amanda, o que é que nós devemos observar de imediato na saúde de uma bebê recém-nascida? Fora os cuidados que nós sabemos, aqueles universais, teste do pezinho, teste do ouvidinho, etc. Existe alguma orientação específica para bebês do sexo feminino? Oi, boa tarde. Existe. A bebê recém-nascido, apesar de ser bem pequenininha, ela tem úterozinho. Então, o que acontece na primeira semana de vida, que é diferente entre meninas e meninos, e que a gente tem uma particularidade, é que a menina pode ter um sangramento, tipo uma mini menstruação, porque os hormônios que ela recebia da mãe pela placenta, ela deixa de existir, e aí ela tem um pequeno sangramento. Às vezes assusta a família na hora que vai trocar a fralda, e vê um pouquinho de sangue lá na fralda, tá? Mas isso é normal, acontece só na primeira semana de vida e não recorre depois. Então, de particularidade dessa fase inicial seria isso. Doutora, um outro aspecto considerado aqui são os desafios da maternidade, até porque nasce uma bebê e junto com ela nasce uma mãe. Mas não é instantâneo assim.
Isso aí é um grande tabu, e a sociedade moderna finalmente começou a olhar para isso, né? Não nasce um bebê e nasce uma mãe. Nasce um bebê e nos próximos dias, meses e anos vai nascendo uma mãe e uma família. Então, esse processo de cuidado aí dessa transição, eu vi ontem, por acaso, nas redes sociais, uma analogia que era como alguém que saiu de sua casa e alguém que foi morar no estrangeiro. O bebê saiu de sua casa e a mãe foi morar no estrangeiro, porque o fuso horário é diferente, a rotina é diferente, o idioma é outro. Então, nasce um bebê e muda-se aquela mulher, né? Muda aquela família. Então, essa mudança é uma tempestade de coisas que acontecem, que eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui na nossa conversa o que é que vai acontecendo ao longo da vida desse novo binômio que se forma. Que bom, a gente sabe que tem muito o que conversar nessa tarde. Eu aproveito para lhe perguntar quais devem ser os cuidados com a saúde das crianças para que elas cheguem, né, na adolescência, na vida adulta, em plena forma, em plena saúde. Vamos lá, eu vou aproveitar, Nádia, pedir licença a você para apresentar aqui algumas coisas que nós trouxemos. Então, pessoal, a apresentação já foi feita, meu nome é Amanda. Eu quis contextualizar um pouco de como é que a coisa veio ao longo da história da humanidade. Eu não vou voltar lá para muito atrás, não, mas na época aqui do século XIX, a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela colocou a mulher no mercado de trabalho. Essa história de que hoje a mulher está no mercado de trabalho não é hoje, né? É do século XIX. A sociedade deixou de ser rural e passou a trabalhar na indústria. Então, precisou usar a mão de obra feminina e a mão de obra infantil na época. Tá? Isso aqui modificou demais como era o cenário da sociedade na época. Essa mulher, que antes ela era apenas a dona de casa e a cuidadora do lar, ela agora passa a ser alguém que também vai prover aquela família. Alguém que vai precisar ocupar tempo que era usado para cuidados com as crianças, preparo de alimentação, organização doméstica, e agora vai passar a fazer parte também de uma rede de trabalho. Algo vai ficar faltando em casa, talvez. E também pela dificuldade da época, o crescimento acelerado das cidades, a necessidade de produção exacerbada e a cobrança de resultados, chegou-se a usar uma mão de obra barata, uma mão de obra fresquinha e uma mão de obra super ágil, que era a mão de obra infantil. Foi quando a gente começou a ter o trabalho infantil bem documentado assim na história. Nessa época da Revolução Industrial, a gente teve uma grande mudança no nosso padrão de vida, que foi a industrialização da vida como um todo. E aí a gente tem a primeira grande interferência na saúde infantil na indústria alimentícia. A indústria alimentícia começou a precisar ter formas de conservar esses alimentos, já que a família não estava mais na zona rural, para poder tirar ali do pasto, tirar ali das árvores e tirar ali da sua própria plantação, a gente precisava começar a conservar os alimentos. Grandes indústrias surgiram nessa época. E que indústrias são tão importantes na alimentação infantil dessa época? São as duas grandes marcas que atuam aqui no Brasil na produção de leite infantil, tá? Que surgiram na época da Revolução Industrial e vieram para salvar essas crianças da desnutrição infantil. Então, o primeiro produto criado nessa época foi o leite condensado, que foi pensado para a desnutrição infantil. Ele conseguia fornecer em pouco volume uma grande quantidade de energia. Só que a proposta era muito boa. Com o passar do tempo e com a Revolução Industrial e com a ascensão de uma camada da população, a gente viu que muitas coisas saíram do caminho. E não só na indústria alimentícia, mas em todas as outras. Mas, na verdade, grande parte da alimentação infantil começou a sofrer influência já aqui desde essa época. E aí, vindo mais para perto, a gente sai do século XIX e a gente chega aqui no século XX no Brasil, tá? Essa imagem aqui é uma imagem do Brasil. Esse hospital aqui é um hospital da cidade do Recife, o Hospital Pedro II, que, na verdade, ele é do século XIX, mas, ao lado do Pedro II, no século XX, foi construído o IMIP, que foi o primeiro hospital norte e nordeste a focar especificamente na saúde da criança. Tá? Então, antigamente, a saúde da criança era muito vinculada à saúde da mulher, e a saúde da mulher era
praticamente e exclusivamente vinculada à saúde da criança. Se pensava na mulher no seu aspecto biológico. Mãe era saúde materno-infantil. E se essa mulher não fosse mãe? Quem cuidava? Quem pensava nela? E se essa mulher fosse antes da idade puerperal ou antes da idade gestacional? E a mulher idosa? Também não existiam políticas de saúde para essas outras faixas etárias. No século XX, a mulher brasileira, diferente do que era fora do Brasil, ainda era essa mulher que estava dentro de casa, cuidando de sua família e pouco no mercado de trabalho, no início do século XX. A partir ali da década de 50, 60, isso se tornou mais forte, a mulher mais presente no mercado de trabalho. E aí, o Hospital EMIP, que eu mostrei para vocês, ele é da década de 60, só para ter ideia, quando se começou a pensar na saúde materno-infantil em Pernambuco. Em 1932, a gente teve um grande marco na história do nosso país, que foi o voto feminino. Então, foram quando as mulheres fizeram parte, de fato, de poder votar. Inicialmente, era restrito a mulheres que tinham alguma renda ou que fossem casadas, e depois a lei mudou, foi atualizada, mas foi quando, de fato, a mulher começou a ter voz na nossa população. Interessante porque hoje a nossa divisão populacional é de maioria feminina no nosso país, e dessa maioria feminina, 30% das mulheres são negras. Então, sempre precisou existir políticas públicas para as mulheres. Nunca existiu, mas sempre foi uma demanda necessária. Tá? Essas mulheres negras, como indicadores de saúde, essas mulheres e também as negras, como indicadores de saúde, elas vão ter trabalho, moradia, lazer, meio ambiente, alimentação, renda. Então, na verdade, tudo isso faz parte do conceito do que é saúde. E não só ir ao médico, não só fazer um exame preventivo, não só fazer vacinas ou qualquer tipo de tratamento de saúde. E aí, na hora que se viu a necessidade de abordar tudo isso, começou a se pensar programas nacionais de atenção integral à saúde da mulher. E aí, o PAISM, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, foi criado em 1983, poucos anos antes da criação do SUS, que foi em 1988. Em 1990, na verdade, foi que o SUS foi efetivado com a Lei Orgânica à Saúde. Então, a partir deste momento, quase ontem, é que começamos a, de fato, ter atitudes e ações em prol da saúde da mulher. Em 2004, 14 anos depois, a gente vai ter o Programa Nacional de Atenção Integral da Saúde da Mulher, que para de olhar a mulher como gestante e mãe e passa a olhar a mulher em todos os seus aspectos, em todas as suas raças, etnias, tá? Isso aqui, em 2011, foi fortalecido pelo Programa Nacional de Atenção Básica. E aí, quando a gente começa a fortalecer a atenção básica e as unidades de saúde da família, a gente começa a conseguir dar uma assistência melhor a essas mulheres. E aí, saúde da criança, como foi que começamos? Em 2011, a criação do projeto Rede Cegonha. Nós estamos em 2021, isso faz 10 anos apenas. O projeto Rede Cegonha, ele tem o objetivo de diminuir a mortalidade materna e de diminuir a mortalidade na infância. Tá? E aí, os resultados desse projeto estão começando a ser colhidos já hoje. Envolve garantir desde um planejamento familiar, um bom pré-natal, um bom nascimento e um bom acompanhamento nos primeiros 2 anos de vida. E para fazer uma boa atenção à saúde da criança, o que o Ministério da Saúde dispõe é da caderneta de saúde da criança. Esse é o nosso principal instrumento hoje em dia. A caderneta de saúde da criança, que tem escrito, a caderneta de saúde da criança, que é popularmente chamada de cartão de vacina, é também um cartão de vacina, mas só são 2 páginas sobre vacina. O resto é sobre a saúde na infância. Tá? Então, é um instrumento excelente do SUS, de distribuição gratuita, a venda é proibida. Ele é distribuído nos hospitais do SUS e também nos hospitais privados, obrigatoriamente. Então, todas as crianças que nascem no Brasil recebem essa caderneta, e nela a gente pode fazer o registro de tudo, das consultas, peso, tamanho, se tomou vacina. E tem lá, hoje, na caderneta atualizada, que é essa versão aqui, espaço para violência doméstica. Então, a gente anota, a gente registra. Se há sinais de violência, a gente registra como é a relação entre os pais e a criança nessa caderneta.
E como se pensou em violência contra a criança? Porque a gente trouxe a criança menina, mas a criança menina e menino fica dentro do contexto da saúde da mulher. A saúde da mulher, então, junto com a saúde da criança, traz essas 3 páginas. É humilde ainda, mas a gente está começando. São 2 páginas na caderneta antiga, resumida em 1 página na caderneta nova, que traz para a gente um pouco de alusão ao que seria a violência doméstica, tá? E como denunciar também tem orientação nessa caderneta, certo? Uma criança, ela tem necessidade de algumas consultas que são feitas com o pediatra na orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Porém, pelo Ministério da Saúde, a consulta é feita com o médico de saúde da família na atenção básica, sendo necessário um pediatra apenas para as crianças de alto risco, os prematuros ou as crianças que têm alguma doença. Uma consulta da gestante com o pediatra no pré-natal é preconizada pela Rede Cegonha e os estudos mostram que diminui a mortalidade infantil, que a família, antes de ter o bebê, seja consultado com o pediatra, no último trimestre de gravidez. Uma consulta com 7 dias de vida, com 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, trimestral até 1 ano e meio, semestral até 3 anos e anual até 18 anos. Sendo os primeiros 1.100 dias de vida os dias cruciais para o desenvolvimento infantil pela vida toda. São 100 dias antes da mulher engravidar, que já começa a contar na saúde infantil, os 280 dias de gestação, 365 dias do primeiro ano e 365 dias do segundo ano. Então, esse é um conceito muito importante atualmente na saúde da criança. Mas, especificamente, pensando no que a gente está de proposta aqui, no que é a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco e no que essa instituição atua na saúde da menina no nosso estado. Tem alguns pontos que são cruciais. O primeiro ponto que a gente precisa estabelecer enquanto país, enquanto nação, é o conceito e a necessidade de uma educação sexual na infância. A educação sexual na infância, que não deve falar sobre sexo, mas ela deve falar sobre educação sexual, precisa ser iniciada com essas crianças, mas por quem ela vai ser iniciada? Diante de uma criança que vive num contexto de violência doméstica, diante no contexto de uma criança que vive, às vezes, no contexto de divórcios repetidos, múltiplos parceiros ou parceiras, situações de agressão sexual dentro de casa. Então, são essas pessoas que muitas vezes precisam educar essa criança. Como é que nós podemos, enquanto nação, nos responsabilizarmos por a educação sexual destas crianças? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. O segundo ponto é o uso de drogas na adolescência, que é outro grande tabu e é outro grande desafio do cuidado em saúde da criança. Hoje nós temos um acesso a drogas, um acesso à bebida alcoólica muito fácil, principalmente para a população de baixa renda, mas a população de classe média alta dá um jeito também de conseguir. Então, é um problema de saúde pública, não é um problema da casa de ninguém, é um problema de saúde pública. E o uso de drogas na adolescência, ele vai levar a um risco maior de doenças sexualmente transmissíveis, que hoje nós temos um alto índice de doenças sexualmente transmissíveis na adolescência, apesar da divulgação de preservativos, apesar de se achar que as crianças estão sexualmente educadas. E o risco de gravidez na adolescência, que é um problema endêmico do nosso país. Gravidez na adolescência, comprovadamente, aumenta o risco de uma segunda gravidez na adolescência. Então, o que é mais comum de vermos são mulheres adolescentes de 18, 17 anos que já estão na sua segunda ou terceira gestação. Isso é algo trivial na nossa rotina. Então, a educação sexual, a educação contra o uso de álcool e drogas, ela vai trazer desdobramentos que são realmente impactantes na saúde da população como um todo. A gravidez na adolescência, ela vai gerar um ciclo de uma criança que nasceu num contexto de uma mãe que não teve a saúde na infância assegurada e que provavelmente essa criança não vai ter saúde na infância assegurada. Ah, Amanda, mas será que é sim para todo mundo? Não. Tem alguns que vão dar certo, mas na maioria não é o que a gente vê, e para isso as nossas políticas públicas têm que estar atuantes para evitar desfechos mais desfavoráveis.
E a outra grande arma para a gente hoje, na saúde, na infância e na saúde da adolescência, são as redes sociais. As redes sociais hoje elas são um problema de saúde pública atualizado. Acredito que vai entrar aí pela frente inúmeras publicações disso na saúde da criança. A rede social ela hoje é aberta, né? Hoje todas as crianças e adolescentes conseguem ter acesso. A gente está aí com uma grande polêmica com a nova série que aconteceu num streaming bem famoso, que está sendo acessada por crianças de forma bem equivocada. Então, as redes sociais elas trazem problemas inúmeros e elas alimentam violência doméstica, alimentam violência sexual, alimentam o uso de álcool e drogas, alimentam todos esses problemas que eu trouxe. Além disso, acrescentam morbidade mental e mortalidade com o aumento da incidência de suicídio nessa população. Então, é hoje um problema de saúde pública também o acesso à internet e às redes sociais na infância. Tivemos o mês passado, o mês de campanha do Setembro Amarelo, sobre a saúde mental de todas as pessoas. Por fim, eu queria trazer uma reflexão que eu trouxe das redes sociais. Essa Lua, ela é pernambucana, ela é psicóloga e ela trabalha com maternagem e parentalidade. E ela colocou no Instagram dela essa caixinha de perguntas: como posso te ajudar? E aí surge um bocado de coisa, né? E aí uma das perguntas foi: a babá traz o filho em casa. Foi acordo nosso, mas é uma criança violenta com a mãe e que faz bullying. Antes de passar para a reflexão que ela fez, o que é que a gente tem aí nesse texto? A gente tem uma criança que é violenta com a mãe e que faz bullying, talvez, com o filho dessa patroa. Do jeito que a violência doméstica ela é instituída nas famílias hoje, em muitas situações as crianças crescem em situação de violência. Existe a denúncia, existe a busca, existe a prisão, mas até que todo o processo se conclua, muitas vezes essa criança já virou adulto. E já virou adulto dentro desse contexto de violência, ou já virou adolescente de 16 anos que está grávida de novo, ou que está grávida pela primeira vez. Então, na verdade, a nossa política pública deve ser em pensar como é que a gente vai quebrar e como é que a gente vai curar o processo todo. Não dá para escolher: eu vou agir aqui ou eu vou agir aqui. Porque essa criança que ela vê uma mãe trabalhando e sendo ali acessível a outra criança, mas com ela, essa mãe talvez não seja tão acessível assim. E aí, qual é a reflexão que ela trouxe que eu achei bem interessante? O filho da babá assiste a mãe a atender a uma outra criança e sente a diferença na pele. Ele vê uma mãe paciente e até amorosa, que fala baixo, realiza pedidos, está atenta e disposta, mas não é para ele ou por ele. Esse filho tem o que sobra da mãe: a angústia de ter que levá-lo para o trabalho, o medo dele atrapalhar, a dor diante do abismo social, o espremido do transporte público, a caminhada no final do dia, o corpo cansado, a falta. Diante de tudo isso, o que seria o comportamento adequado para esta criança? Correto, esperado. A agressividade dessa criança na casa grande é o desconforto que o privilégio provoca em quem não tem. Então, esse é um contexto básico da nossa população de hoje. Esse é um contexto, assim, trivial. Se encontramos em qualquer esquina contextos como esse. E diante dessas situações, as nossas crianças estão expostas. As nossas meninas estão expostas. E por que especialmente eu falo as meninas? Porque nós já estamos no século XXI. Eu comecei no século XIX. São 200 anos por aí. E qual é a política pública mais efetiva de tudo que a gente fez? Talvez a gente ainda não encontrou exatamente. Mas eu acho que a gente precisa quebrar esse ciclo aqui. Esse ciclo casa grande e senzala, que coloca essa menina como subconscientemente dependente daquilo ali e coloca aquele patriarcado como subconscientemente superior a isso aqui. E alimenta esse ciclo há anos na nossa população, principalmente aqui no Nordeste. Talvez tenha alguém que seja de fora, não sei, mas principalmente aqui no Nordeste, parece que isso aqui está na raiz. E na raiz a gente precisa cortar por ela, tá?
precisamos tratar com equidade essas populações e a justiça precisa agir com equidade nessas situações. Quando a mulher é curada, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua descendência. E era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada, doutora Amanda, por esses esclarecimentos. E eu aproveito para lembrar a todos que daqui a pouco abriremos espaço para perguntas da plateia. Dando continuidade, nós vamos agora conversar com a doutora Cristiana Tavares, que é oncologista. A doutora Cristiana Tavares é membro titular da SBOC, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Regional Nordeste, oncologista clínica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da UPE, e da NEO Redidor, Hospital Memorial São José e Hospital São Marcos. Doutora Cristiana Tavares também é mestre pela UPE, doutoranda pelo DINTER HCP Unifesp, professora da Uninasal, perita forense em oncologia, membro do CONPEG, Conselho Nacional dos Peritos Judiciais. Vamos agora, então, começar com algumas breves perguntas à doutora Cristiana Tavares. Doutora, falar sobre câncer, a gente sabe que ainda é um tabu, é um verdadeiro drama para muitas pessoas. E como nós sabemos, a prevenção é e sempre será o melhor remédio. Bom, nesse sentido, qual é que deve ser o papel de algumas campanhas como esta que nós estamos vivendo agora, a campanha do Outubro Rosa? Eu queria agradecer o convite, dar uma boa tarde a todos, agradecer o convite da doutora Deise, dizer que eu estou extremamente honrada de estar aqui para falar de câncer de mama, falar de violência, abrir esse tema. Agradecer ao doutor Francisco Tojal, que mora aqui no coração, e saudar minha querida amiga, doutora Emília Queiroz, que é líder do Comitê Jurídico do Grupo Mulheres do Brasil e professora da ESA, e está aqui conosco e tanto trabalha na questão da violência. Então, a prevenção, quando eu falo em câncer de mama, eu tenho que falar em rastreamento, porque o câncer de colo de útero eu tenho como prevenir, porque eu tenho como tratar lesões precursoras, uma NIC 2, uma NIC 3, mas em relação ao câncer de mama, a gente fala em rastreio. Então, muito importante que a mulher esteja atenta às campanhas de prevenção. É importante que a gente eduque, porque quando eu falo, por exemplo, em hábitos como o exercício físico, por abaixo o sedentarismo, a questão da obesidade. Então, essa dupla é uma dupla que muito tem a ver com câncer de mama. Então, o exercício físico e uma alimentação saudável e manter o peso em forma, só isso reduz o risco em praticamente 20%. Então, é uma redução absurda e que é um hábito que depende de nós. Então, é um hábito de vida modificável e nós não temos como falar em rastreamento sem falar em hábito saudável de vida na atualidade. Então, é muito importante que campanhas como o Outubro Rosa, elas venham para que a gente possa educar a população, a gente possa esclarecer, a gente possa deixar de falar no câncer como aquela doença UCA, mas trazer esse tema à tona para que as pessoas esclarecidas e informadas, elas possam combater, elas possam entender e possam lutar contra a doença. Então, é importante a gente abrir o espaço para o rastreamento em relação à mamografia. A partir dos 40 anos de idade, é importante que se faça a mamografia. E naquelas mulheres que têm casos de câncer na família, que se enquadram como mulheres de alto risco para câncer de mama, esse rastreio deve ser iniciado a partir dos 30 anos de idade. Então, é fundamental a gente falar aqui nesse assunto. Doutora, uma vez diagnosticado o câncer de mama, né, qual deve ser a primeira orientação àquela mulher que recebeu o impacto dessa notícia? Né? Qual o ponto de partida dos médicos, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista mesmo de ofertar as melhores opções de tratamento? Do ponto de vista psicológico, eu sempre uso a palavra renascimento.
né? Eu acho que a gente sempre tem que trocar uma energia negativa para uma energia positiva. Então, renascer. A partir dali, é o momento dessa mulher se autoconhecer, entender o que é que aconteceu, o porquê daquele câncer, porque tudo tem uma razão e nada vem por acaso. E, de repente, nesse autoconhecimento, se transformar numa nova pessoa. Então, aproveitar esse embalo de, muitas vezes, a parada do trabalho para fazer um tratamento e começar a ter um hábito saudável, a fazer uma caminhada, a entrar numa meditação, aderir a uma espiritualidade, ver onde foi, o que é que eu estava fazendo que não estava adequado e o que é que eu posso mexer aqui, onde é que eu posso me encontrar. E eu tenho vários exemplos de mulheres que renasceram depois da doença. Então, acho que a palavra é renascimento. E, em relação ao tratamento em si, então, foi diagnosticado um câncer, não se desespere. Então, o rastreamento é fundamental, porque com o rastreio eu tenho como diagnosticar precocemente essa doença, e o diagnóstico precoce, em se tratando de oncologia, ele é igual à cura. Então, diagnóstico precoce é igual à cura. Então, procure, vamos tratar do início, porque tratando do início tem cura. Diagnosticou, partir para a biópsia, procurar um mastologista e não perder tempo. Doutora Cristiana Tavares, existem alguns estudos que relacionam a incidência do câncer de mama em mulheres que sofreram violência doméstica e ou violência psicológica. Eu queria que a senhora, inclusive, falasse um pouco desse assunto, porque eu sei que essa é a sua tese de doutorado. Isso, exatamente. Vou aproveitar agora e trabalhar um pouco mais esse tema. Fique à vontade. Então, mais uma vez, eu queria agradecer estar aqui, poder falar desse tema. Quando como é que surgiu essa ideia, né, de câncer de mama e violência doméstica? Eu comecei meu mestrado, fiz mestrado pela UPE, que foi um mestrado de perícia forense, e na época do mestrado, eu fiquei pensando, como é que eu vou agregar a oncologia aqui à perícia forense? E me veio aquele insight em relação a alguns discursos em consultório das minhas pacientes, casos de violência. E eu disse, não, eu vou trazer a violência aqui. Aí, conversando com minha orientadora, ela disse, Cristiana, vamos trabalhar só com câncer de mama, não vamos misturar muito esses cânceres, porque o câncer de mama ele tem a ver com a feminilidade. As mamas, elas têm um simbolismo muito grande, né, em relação ao ser mulher. Talvez seja um órgão que está mais fragilizado, até imunologicamente, e talvez por isso seja um órgão muito acometido, embora existam vários outros cânceres que estão relacionados também à violência. E aí nós começamos a desenvolver essa pesquisa, fizemos um questionário com 200 mulheres, incluindo mulheres aqui da capital, mulheres do Agreste, a grande maioria eram do Agreste, eu trabalhava em Caruaru nessa época, e a gente tinha uma dúvida, será que é o fato de tirar uma mama, é o fato de fazer um tratamento de quimioterapia, é a perda do cabelo, é a mudança na sexualidade dessa mulher que leva à violência? Ou o contrário. Então, nós fizemos essa questão temporal. E, para nossa surpresa, 42% das mulheres que sofreram de violência, elas sofreram antes do diagnóstico do câncer. Nós não tivemos nenhum caso de mulher que não sofria e passou a sofrer do diagnóstico. Então, essa questão dessa temporalidade nos chamou a atenção. Espera aí. Por que sofriam antes? Então, será que essa violência, o que é que ela pode agregar, o que é que tem aí, que pode, talvez, ser um fator de risco ou ter uma correlação com a violência e com o adoecimento dessa mulher? E os dados, eles se misturavam, né? Porque em torno de 40% das mulheres aqui no Brasil sofriam de violência. Tem dados da ANO Women que mostra que 33% das mulheres sofrem de violência em todo o mundo. E nós vamos aprofundar agora esse tema no doutorado da Unifesp, só que a gente vai fazer várias nuances. O braço epidemiológico, a gente está com um projeto já aprovado no IMIP agora com o braço do idoso, então nós vamos segmentar mulheres jovens, mulheres idosas,
Vamos trabalhar isso e também ver a parte translacional, então com biópsia líquida e a questão do tumor em si, para a gente ver se existe algum biomarcador que pode estar aumentado nessa população específica. Então, quando a gente pensa em violência, a violência é um dos tipos de estresse crônico. Então, a gente precisa ver como um estresse crônico. E a gente já tem alguns estudos que mostram que o estresse crônico ele pode ser um fator de risco para alguns tipos de câncer. Tem um estudo israelense com mais de 1.000 pessoas, 1.000 pais que perderam filhos na época de 1945, e que esses pais, eles tiveram um risco maior de adoecimento de câncer do que a população geral. Talvez por uma queda do sistema imunológico, pelo estresse crônico do luto, da perda desses filhos. Então, a gente precisa ver a violência como um dos tipos de estresse crônico. Mas o estresse crônico pode ser o estresse no trabalho, né, a violência que você sofre no trabalho, assédio moral. Existem vários outros tipos de estresse crônico. E aqui foi a defesa. Então, a gente tinha essa dúvida, né, da temporalidade, se o diagnóstico de câncer de mama ele promove modificações no padrão de relacionamento da mulher com seu parceiro e se pode reduzir a satisfação sexual e comprometer a estrutura familiar dessas mulheres. E aí nós achamos aquele dado, 42% das mulheres tiveram diagnóstico do câncer de mama, elas sofriam violência perpetrada por parceiro, lembrando aqui que violência podem ser vários tipos, a violência psicológica, patrimonial, assédio moral, negligência, abandono, a violência física, sexual. Então, existem vários tipos de violência. Então, 30 dos dois grupos, nós dividimos o grupo que sofria de violência e o grupo que não sofria de violência. E a maioria dessas mulheres, elas tinham 31% tinham fundamental completo, 27% e 35% eram iletradas, ensino médio em torno de 24% a 29%, e isso tem que chamar atenção, porque uma mulher que ela é iletrada e ela tem câncer, ela é uma mulher duplamente vulnerável, triplamente. Ela não tem condição de ser inserida no mercado de trabalho, é uma pessoa que possivelmente esse trabalho é braçal, e se ela tira uma mama, se ela faz um esvaziamento axilar, se ela perde a funcionalidade daquele membro, essa mulher ela não vai ter como ser reinserida no mercado de trabalho. E se ela sofre violência, como é que ela vai sair? Se ela não tem mais empoderamento econômico. A grande maioria eram mulheres que tinham cargos medianos. Lembrando que no grupo não vitimizado e no grupo vitimizado, 55% dessas pacientes elas deixaram de trabalhar, 55% deixou de trabalhar depois do diagnóstico. Então, é isso que eu falo da reinserção no mercado de trabalho. E que a gente tem um grupo aqui de vulneráveis que a gente precisa abraçar. Então, uma das nossas ideias agora na defesa do doutorado é a gente fazer um projeto para trabalhar a violência estrutural. Então, essas mulheres que têm câncer de mama, que sofrem de violência, como é que a gente vai trabalhar essas mulheres e como reinseri-las no mercado de trabalho, como dar empoderamento a elas, porque é um número muito alto, né? Então, são mulheres que muitas vezes nunca contribuíram com o INSS, ficam num limbo, elas ficam totalmente vulneráveis e sem renda. A grande maioria, estádio 2 e 3, então, infelizmente, nós ainda temos o diagnóstico do câncer de mama numa fase mais tardia. Um estádio 3 é uma fase tardia, um estádio 2B é uma fase já tardia. Quando a gente vê os dados epidemiológicos em relação às mamografias, se faz muito pouca mamografia, se tem muito pouco diagnóstico, sobretudo no norte e nordeste, de tumores em estágios iniciais, carcinoma in situ e estádio 1. E isso é um problema muito sério, porque se eu diagnostico tardiamente, essa mulher ela vai precisar fazer possivelmente uma mastectomia, ela vai perder uma mama, vai ter uma disfuncionalidade no membro. É uma mulher que vai ter um risco de metástase, ela vai ter um risco de uma progressão de doença, ela vai passar por quimioterapia. Então, o processo é muito mais doloroso, o processo é muito mais longo. E o dano psicológico disso tudo também.
E quando nós trabalhamos a questão da violência, 84% dessa violência ocorria em casa. Ou seja, o local, que era o local onde você tem que ser acolhido, ele deixa de ser o local de acolhimento, ele deixa de ser um lar. Então, dentro da própria casa que essa mulher é violentada, em 40% força corporal, 13% objeto contundente, arma branca 7%. E esses tipos, quando a gente tipifica a violência psicológica ela vem para 76%, ela realmente é a grande maioria, muito embora elas se misturam. Porque uma mulher que sofre violência sexual, ela vai sofrer violência física, ela vai sofrer violência psicológica. Então, elas se misturam, elas vêm em conjunto. E essa violência, e assim, sem falar na patrimonial, na tortura, na violência sexual, então, isso precisa ser visto. Em relação à mudança do tipo de violência após o diagnóstico, ocorreu. Ou seja, em 21% dos pacientes, o marido, o companheiro, que não é companheiro, né? A gente fala companheiro, mas quem agride não é companheiro, é o agressor. 21% eles mudaram o comportamento e 56% não mudaram, continuaram sendo agressores. E as conclusões é que a frequência da violência doméstica por parceiro igualou-se a 42%. As características dessa violência, bem como as do agressor, não pareceram estar associadas ao câncer de mama. Mas a gente precisa incluir na anamnese, a gente precisa incluir no ambiente de saúde essa pergunta. Você sofre de violência, a gente precisa aprender como é que pergunta isso. Por quê? Porque é na emergência que essa mulher ela vai ter o primeiro, muitas vezes, acesso, o primeiro apoio. Então, as mulheres que ficam dando entrada sistematicamente em emergência, tidas como poliqueixosas, aquela mulher que vive adoecendo, que vive com dor, que vive com isso, aquilo, outro, aquela mulher possivelmente é uma mulher que sofre de violência. Possivelmente ela está abrindo um quadro de ansiedade e que ela está somatizando e entrando na emergência como a poliqueixosa, mas a gente precisa entender isso, porque a emergência é o primeiro ponto de partida. Então, as emergências elas precisam ter um fluxo, elas precisam ter um circuito com um fluxo com assistente social, com psicólogo, para de repente ver por que aquela mulher está dando entrada. Então, nos Estados Unidos já existem vários fluxos em relação a como detectar violência nas emergências. E também a gente precisa pensar aqui na importância do serviço público de saúde, do SUS, porque esse tipo de trabalho não se faz na rede privada. Esse tipo de trabalho se faz no SUS, isso é um trabalho de políticas públicas, a saúde. Então, a gente precisa olhar a emergência, a gente precisa olhar o hospital como uma forma de você captar, detectar a violência e tratar essa paciente do ponto de vista físico, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, porque não adianta eu fazer minha melhor quimioterapia, eu vou fazer uma reconstrução mamária, um tratamento de ponta, quando eu tenho uma mulher que sofre de violência e quando eu não vou conseguir devolver essa pessoa do ponto de vista integral à sociedade. E, principalmente, avaliar a violência estrutural, que é isso que a gente vai fazer agora. A gente está com alguns apoios e a gente vai trabalhar isso, porque 55% dessas mulheres que têm câncer e que perdem o emprego depois, a gente tem que ter um olhar diferenciado sobre elas. Tem que ter. A gente não pode abandonar. Então, nosso olhar, eu gostei muito da fala de Amanda, assim, ela tem um olhar muito empático. E o que ela falou traz isso aqui para a gente. É uma solução de continuidade. O que ela disse é isso aqui. Há um porquê. Então, a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa se importar com o sofrimento do outro, a gente não pode banalizar as situações e ver algo como normal, algo que não é normal. É importante a gente ver o 25 de cada mês, né, um dia que a OPAS e a OMS ela veste laranja, e
seria muito interessante que nos hospitais a gente pudesse vestir laranja todo dia 25, as equipes de saúde, psicólogos, todo mundo, nutricionistas, assistentes sociais, pudessem falar de violência, distribuir botões, folders, cartazinhos, trabalhar esse tema no dia 25. E só lembrando aqui que quando a gente fala nessa questão da mama com a melancolia, isso não é uma criação minha, né? Como diz Lavoisier, tudo se cria, tudo se transforma, né? Nada se cria. Então, a ideia de que os estados psicológicos eles podem afetar o desenvolvimento de doença é muito antigo, e desde 200 depois de Cristo, Galeno ele já afirmava que mulheres melancólicas eram mais susceptíveis a problemas nas mamas do que as mulheres otimistas. Então, a gente está remontando aqui uma medicina, nosso primórdio, né? Então, isso já era uma observação de Galeno. E eu trouxe esse artigo que eu achei bem interessante, tem vários outros que a gente está trabalhando no doutorado, mas esse artigo, ele fala do quanto o nosso organismo ele é integrado. A gente não pode pensar numa mente e num corpo de forma dissociada. A mente está interligada ao corpo, então eu tenho que pensar em psicoimuno, endocrinologia, porque o estresse ele atua no sistema nervoso central, levando à liberação de neurotransmissores que atuam no sistema imune, de citocinas que atuam no sistema endócrino. Então, uma coisa está relacionada à outra. Quando uma pessoa está muito estressada, isso é fácil da gente dar uma olhada, a gente identificar. Tem herpes de repetição, gripe de repetição, até a fibromialgia, ela saiu do CID agora, né? Mas a fibromialgia ela está extremamente associada ao câncer de mama. É muito comum no meu ambulatório eu ver mulheres com câncer de mama que tem fibromialgia, dói aqui, dói em todo o canto. Então essa dor ela está vindo de onde? E aqui a gente tem essa associação, esse tripé entre o sistema nervoso, o sistema imune e o sistema endócrino. Então, está tudo interligado. Então, existem experiências estressantes que incluem estressores físicos, como as infecções. A gente tem também dados de que o luto, a separação conjugal, o isolamento social, o desemprego, o trauma, o abuso sexual são fatores que podem estar relacionados com o desgaste físico, com o adoecimento, né? E a habilidade de se adaptar a isso é individual. Então, a gente não pode dizer, porque eu sofro isso, não tenho nada, e porque você teve. Porque cada pessoa reage de uma forma diferente a um estímulo. Cada um é cada um. E aí a gente também tem que ver o indivíduo na sua questão, é indivíduo, individualidade. Ninguém é igual. Os 5 dedos da mão são todos diferentes. Então, tem vários estudos experimentais que foram realizados em animais e em humanos que têm sugerido que o estresse ele pode causar uma susceptibilidade a doenças e isso pode comprometer o sistema imune. Explorou-se a resposta imune de certos antígenos tumorais, né, para câncer de mama, pâncreas e tal. Existem os efeitos dos estressores biológicos nos vários componentes da função imune, na associação com o câncer, tem sido demonstrado em vários estudos. E a gente precisa entender que tem estudos aqui que também já mostram que você pode ter alterações moleculares. Então, um estudo muito interessante que ele juntou mais de 1.000 mulheres e o ponto de corte era o enlutamento. Mulheres que ficaram viúvas ou se divorciaram e eles usaram 1 ano como ponto de corte. Então, quem ficava viúva e se divorciava antes de 1 ano e após 1 ano. E foi dosado, foi avaliado as células, os linfócitos, as células NK, as células de defesa orgânica. E as mulheres que estavam enlutadas antes de 1 ano, elas tinham um número de linfócitos de células NK muito menor do que as mulheres que já estavam enlutadas após 1 ano. E isso mostra o quanto que o sistema imunológico ele está susceptível, né? Não é incomum
a gente tratar um paciente oncológico, sobretudo mulheres com câncer de mama, e elas estão bem, estão tranquilas, 2, 3, 4 anos, daqui a pouco perde um filho, a doença eclode. Aí volta com a recidiva, quando a gente vai procurar saber, houve alguma coisa, marido morreu, filho envolveu-se com droga, alguma coisa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Há também uma correlação dessas células NK, que são células de defesa, com consequências moleculares, com a velocidade e a qualidade dos processos de reparo do DNA, que é o que está ligado diretamente ao câncer, né? E o que poderia mediar um aumento do risco de câncer nesses indivíduos. E a gente precisa entender e caracterizar melhor esses estudos que estão relacionados a processos de vigilância imunológica. Também tem as vias de estresse oxidativo, a gente vai estudar uma dessas vias no doutorado. E esses estudos, eles ainda são falhos, são estudos pequenos, a gente precisa ter desenhos melhores, resultados mais contundentes, uma população maior para a gente identificar realmente um marcador como fator de risco. Mas a gente precisa também entender que há essa relação direta do sistema imunológico endócrino, mas pode ter uma ação indireta. Uma mulher que sofre de violência, uma mulher que tem estresse crônico, é aquela mulher que vai ter mais risco de depressão, é uma mulher que vai ter mais risco de síndrome de ansiedade, e uma pessoa que está deprimida e que tem síndrome de ansiedade é uma pessoa que vai acabar consumindo mais álcool, tendo um risco maior de consumir drogas. Qual a condição que uma mulher agredida tem de praticar exercício físico? Qual é a disposição que essa criatura vai ter de estar andando feliz da vida? Você está tão abalado emocionalmente, você não tem estímulo para caminhar, você não tem estímulo, você não tem autoestima. Então, é aquela paciente que muitas vezes vai comer, que vai ganhar peso, que não vai fazer os exames de prevenção. Porque fazer exame de prevenção para quê? Se muitas vezes ela quer morrer, ela está deprimida, ela não está contente com a sua própria vida. Ela quer fugir daquele mundo e não sabe como. Então, a gente precisa olhar também a forma indireta, como a violência pode atingir essas mulheres. E todas essas questões que a gente trabalha tanto como fatores para melhorar a autoestima, para caminhar para isso, mas como a gente vai trabalhar isso numa população vulnerável, numa população vitimizada? É importante a gente trabalhar com suporte social, intervenções psiquiátricas, psicofarmacoterapêuticas. São mulheres que precisam de psicólogo, de psiquiatra, de medicamento, de reiki, de atenção. E tudo isso pode interferir na resposta ao tratamento. Então, vários estudos publicados, eles evidenciam alteração de vários componentes na resposta imune em situação de estresse crônico e depressão. O estresse e a depressão foram associados a uma diminuição de células do sistema imunológico. As diferenças na competência dessa resposta imune, ela é individual, a gente ainda não sabe se idosos e jovens têm uma diferença em relação a isso. O estresse crônico ele tem sido associado a efeitos deletérios à saúde da população. Aqui é um grupo que... O livro que a gente vai estar lançando, que é o livro de violências, é uma coletânea com várias amigas e da área jurídica, e eu fiz 2 capítulos, o capítulo médico, inclusive, correlacionando a violência e a saúde, já está saindo, já estamos esperando só o ISBN. Faço parte também do projeto Chega Amiga, de uma amiga em comum, minha e de Emília, que é a doutora Daniela Mello, e que ela abarca muita paciente minha. Eu ligo, Dani, a gente está com um paciente aqui que tem violência, ela manda para cá, acolhe, recebe, ajuda. Então, é um projeto muito bonito, e eu também não poderia deixar de falar de Maurício de Souza, que ele é tão inclusivo, né? E a Turma da Mônica também veste laranja, minha gente. Então, é uma gracinha. E Maurício de Souza, é por isso que todo mundo o ama. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, doutora Cristiana. Muito obrigada pela sua explanação aqui hoje. Bom, só lembrando que, como temos muito assunto a ser tratado, muita gente querendo fazer perguntas,
Daqui a pouquinho vocês vão interagir. Então, vamos dar sequência ao nosso programa sobre cuidado e proteção da saúde de meninas, mulheres e idosas. Chegou a hora, então, da gente ouvir um outro grande especialista, que é o doutor, o médico geriatra, Rafael Duncan. Dr. Rafael Duncan é formado pela UFPE, tem residência em clínica médica, residência em geriatria no HC UFPE, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Dr. Rafael é preceptor em clínica médica na residência do Hospital Maria Lucinda, médico da Secretaria do Estado de Pernambuco, alocado na UPE, Universidade de Pernambuco, e no Hospital Barão de Lucena. Ele também é membro integrante do Envelhecer com Saúde. Dr. Rafael Duncan, seja também muito bem-vindo, assim como a doutora Amanda e a doutora Cristiana. E nós vamos começar, então, fazendo a seguinte pergunta. Explica para a gente quais devem ser os cuidados com a pessoa idosa, de um modo geral, especialmente aquela mulher, né, do sexo feminino. E também uma dúvida muito comum. Existe uma idade certa para se procurar um geriatra? Obrigado ao pessoal pelo convite. Me sinto muito grato em poder compartilhar algumas coisas sobre a minha especialidade. E quanto à sua pergunta, eu recebo essa pergunta todos os dias. Qual a idade certa de ir para o geriatra? Eu sou suspeito, por mim, eu acho que depois do pediatra já pode ir para o geriatra, mas não existe uma regra para isso, sabe? Mas eu posso lhe dizer que talvez a partir dos 40, 50 anos seja uma idade boa. Aí você diz assim, mas geriatra não é do idoso? Então deveria ser 60 não é idoso? Ou não, é 65, ou na Itália que é 74. Então, qual é a idade de ir para o geriatra? Bem, a idade de você se cuidar, eu acho que essa é a idade, é a pergunta, sabe? Qual é a idade da gente se cuidar? Então, a idade é desde cedo, eu diria que desde cedo. Mas se você tiver que lhe dizer um número, eu diria 50. Ok. Doutor Rafael, o Brasil ele já é considerado, como nós sabemos, o país dos idosos. Mesmo assim, muitos desconhecem a verdadeira função de um médico geriatra ou até confundem, né, com outras especialidades. Então, explica para a gente, para tirar essa dúvida de uma vez por todas, qual a diferença entre geriatria e gerontologia? Boa pergunta. A geriatria é a especialidade médica que cuida das doenças e da vida e da saúde do paciente idoso, em especial. A gerontologia, ela é a ciência do estudo do idoso. Então, o geriatra ele vai ser médico, essencialmente, e a gerontologia ela pode ser exercida por qualquer profissional, por qualquer pessoa. Então, o fisioterapeuta gerontólogo, a gente vai ter o odontologista gerontólogo, a gente vai ter o terapeuta ocupacional com dedicação à geriatria. Então, a geriatria, essencialmente, é uma disciplina de interação com outras disciplinas. A gente não é um médico só, a gente é uma equipe. Então, a gente é treinado para trabalhar em equipe, multidisciplinar. O idoso, você vai ver que ele acumula necessidades ao longo do tempo. E isso precisa de um acúmulo de profissionais e um acúmulo de cuidados. Então, essencialmente, nós somos uma disciplina que trabalha em equipe. E a gerontologia é isso, é o grupo. Doutor Rafael, uma dúvida muito crescente, né? A gente vê muito essas perguntas nas redes sociais. Os indivíduos da terceira idade, eles acabam sofrendo vários tipos de golpe. E aí, isso acontece em decorrência da natureza frágil de alguns deles. E aí eu pergunto, como é que a gente pode fortalecer a saúde física e mental desses indivíduos para a gente garantir mais qualidade de vida e, claro, um cérebro 100% ativo? A sua pergunta é de $1 milhão e eu vou explicar ela nos slides. Pois não, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Vocês já conseguiram passar pela pediatria, pelo adulto, oncologia, inclusive, que é mais difícil ainda. E agora a gente vai tentar um pouquinho falar sobre geriatria, sobre a mulher idosa. Eu vou falar um pouco sobre o idoso em geral, em especial a mulher. Vamos lá. Só uma coisa antes de começar. Cristiana falou muito sobre estresse e a gente termina sofrendo mais, diminui a resistência às doenças, a gente diminui a proteção e tal. Eu vou dar uma informação resumindo o que ela falou, é o seguinte: ser feliz aumenta a expectativa de vida. Ser feliz aumenta a expectativa de vida. É muito mais fácil você ser mais velho se você for feliz. A gente termina morrendo mais novo quando a gente é triste. Bem, vamos lá, falar um pouquinho.
Quem são os idosos hoje? Quem são as pessoas que sobreviveram a tantos anos de intempéries que o nosso país e o nosso mundo passou? Hoje, os nossos idosos são os baby boomers. Se vocês se lembrarem, são aquelas pessoas nascidas na década de 50 e 70. Os idosos hoje no Brasil, acima de 65 anos, representam 9,22% da população. E em 2050, o total vai para 21%. Se vocês virem esse gráfico, as pessoas estão envelhecendo. Veja, a gente está subindo, a gente está chegando lá em cima. Esse é o nosso futuro. Alguns países já estão mais assim. A gente teve um abalo nesse gráfico, agora depois do Covid, em uma expectativa de 2 anos de vida foram diminuídas do brasileiro. A gente tinha teve uma perda aí de 2 anos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Em 1945, vocês acham que a expectativa de vida era quanto? 50? 60? Alguém chuta mais? 40? Ninguém vai me dar emprego, né? Porque se eu vou ter que ir para o geriatra depois dos 60, eu não tenho emprego. A expectativa de vida é 60, né? Então não poderia trabalhar em 1945. O meu paciente mais velho hoje ele tem 102 anos, ele nasceu em 1919, né? 19. Então ele tinha, nesse ano, ele tinha 26 anos de idade. A expectativa de vida dele era 45,5. Aqui no Brasil. Então, quando a pessoa nascia, ela provavelmente iria morrer aos 45 anos de idade. Você sabe qual era o antibiótico que existia em 1945? Quantos antibióticos? Você vai na farmácia e compra Clavulin? Não existia antibiótico. Se você tivesse uma infecção no dente, você morria por causa de uma sepse. Se você tivesse uma infecção no dedo do pé, você morria por causa de uma unha que encravou. Certo? Então as pessoas morriam por diarreia. As pessoas morriam porque desidratava. Então a gente não tinha recurso. Só para vocês terem ideia, a minha avó era médica em 1945. Eu não sei como é que ela trabalhava. Acho que era uns capinzinhos assim, né? Trabalhando, só pode. Então, hoje, a nossa expectativa de vida é 76,5 anos. Então, vocês imaginem, a gente não estava preparado para isso. Em 1945, era 45 anos. E agora é 76, então não existia idoso. Você viu idoso na rua em 1945 e apontava, meu Deus, um idoso. Né? Então, hoje não. É diferente. É muito mais. Hoje, a gente precisa entender isso. Então, antigamente, durante todos esses anos, a gente teve a figura da mulher como dona de casa. A Amanda falou muito bem durante todos os slides dela, mostrando o quanto a mulher estava presente em casa, cuidava da família, e ali era o papel dela. Mas, ao longo dos anos, o que vem acontecendo é a conquista da mulher no mercado de trabalho, tendo também uma função de provedora do lar, e não só cuidadora da casa, cuidadora do lar. Não que esteja errado um ou outro, mas vem havendo cada vez mais uma equalização das funções, entendendo que a mulher e o homem são iguais, essencialmente. Além disso, a gente precisa ficar atento aos cuidados que vão ser necessários com o envelhecimento. A gente não tinha antes tantos idosos, mas agora sim, coisas acontecem quando nós envelhecemos. E eu vou dizer um segredo para vocês, que talvez algumas pessoas não estejam ainda sabendo, mas se vocês tiverem sorte, vocês serão idosos. Certo? Então, o idoso não é uma entidade à parte. Se você pensar, quando a gente era criança, a gente conhecia Tia Salete. Tia Salete já tinha 70 anos de idade. Hoje, talvez você tenha aí 30 anos de idade. Tia Salete tem 90, sei lá, Tia Salete tinha 60, agora ela tem 90. Tia Salete sempre foi velha. Então, você fica entendendo que o velho, ele nasceu velho. Né? O idoso, ele é idoso desde que você se entende por gente. Não é assim. O idoso, ele era uma criança. Isso é um contínuo. E a gente está aqui nesse contínuo. Nós somos os idosos. Nós somos os idosos. Então, o que a gente está fazendo para os nossos idosos, a gente está fazendo para a gente. Certo? Então, e traz necessidades e cuidados especiais. Isso vai acontecer. A gente vai ter fragilidades, a gente vai perder nossas funcionalidades, a gente vai perder nossas capacidades. E coisas precisam ser feitas para isso, por isso e com isso. E essas fragilidades, elas podem ser extremamente variadas, desde pequenas ajudas até grandes dependências, que geram transtornos para famílias e para o próprio paciente. Você imagine, essa senhora, você acha que ela está feliz nessa situação?
Com certeza é absolutamente involuntário a situação. A filha dela, que hoje tem que cuidar dela, você acha que ela está feliz? Ela hoje não pode mais cuidar do marido porque ela está cuidando da mãe. Ou então, ela tendo recurso, ela teria que pagar várias pessoas para cuidar dela, comprometendo a renda familiar. Então, isso é bom. Ela não está feliz, a filha não está feliz. Então, qual é a situação ideal? Qual o risco que essa senhora está correndo? Nem sempre a gente vai ter uma situação ótima, que todo mundo vai ter ali vários cuidadores, vai ter um envelhecimento saudável, e você vai estar ali sorrindo, olhando para o horizonte, né? Que maravilha. Às vezes isso não é possível, e a gente vai ter um sofrimento do cuidador e da família. E a gente precisa estar atento a tentar manejar essas situações de acordo com quando elas forem acontecendo, e estar preparados. Plantar, durante toda a nossa caminhada na vida, medidas para evitar que isso aconteça. O Estatuto do Idoso veio para tentar ajudar e minimizar os riscos e os danos que ao longo dos anos vinham acontecendo. A gente tem aqui grandes marcos, que vocês vão saber muito mais do que eu, do ponto de vista do direito, que vão trazer obrigações e deveres. Nenhum idoso pode ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. Agora, vocês já devem ter visto inúmeras pessoas mostrando aquele idoso num quarto escuro, recebendo agressão, que todo mundo sem entender o que está acontecendo, quando vê lá um idoso extremamente sofrido. Isso acontece, isso é muito comum. E a gente olha para o idoso e fica com a raiva extrema daquele cuidador, a gente fica com a raiva, meu Deus, como é que se faz isso com uma pessoa e tal, mas lembra daquilo que eu falei antes, Deus me livre estar defendendo uma pessoa que faz uma agressão, mas essa pessoa que está fazendo isso, ela também está em grande sofrimento. E não houve uma preparação para isso acontecer. E não existe hoje no nosso país uma política pública ou privada que contorne essa situação. Se você hoje tivesse doente e ficasse totalmente dependente de outra pessoa, você teria talvez o seu salário, se você for CLT, você talvez tenha ali dinheiro para pagar uma pessoa, mas e se você não tiver? Se você não tiver recurso, o que é que vai acontecer? Alguém vai ter que cuidar de você. Vai ser seu filho. Vai ser alguma pessoa. Então, quem é que vai fazer isso? Os cuidadores vão sofrendo. E isso gera muito estresse familiar. E qual o melhor lugar para se morar na velhice? Então, vocês já pensaram onde querem morar quando tiverem 85 anos de idade? 90? Em casa? Na sua própria casa. Na sua própria casa, maravilha. Né? Cuidando do seu jardim, com um lindo chapéu, tirando as rosas, né? Aos 92 anos de idade, comendo uma manga de tarde no jardim. Por que não, né? Mas às vezes, a gente pode também morar num lar geriátrico, né? Vocês já ouviram falar em lares geriátricos? Antigamente, o sinônimo extremamente pejorativo como asilo, né? Hoje você fala em asilo, jamais vou abandonar meu pai, não asilo. Nos Estados Unidos é extremamente comum. Nos Estados Unidos existem cidades preparadas para idosos, porque lá eles estão sabendo que as pessoas estão envelhecendo. Parece que aqui a gente ainda está em um idoso, né? 45 anos. Então, o que é que a gente está entendendo? A gente precisa se preparar. Muitas vezes um lar geriátrico é um bom lugar para se morar. E muitas vezes ele vai dar dignidade e vai trazer para essa pessoa vida. Porque o idoso não é somente feliz por ele estar ali quietinho, sem fazer nada. Eu tenho uma história muito boa de um colega meu que ele tinha uma avó de 90 anos, muito velhinha, né? Você olha 90 anos, poxa, muito velhinha. Vamos cuidado que vovó não pode, né? Aí ela foi uma vez para a casa dele. Na casa dele tinha um pé de pitomba. Aí caiu uma pitomba no chão. Aí ela viu a pitomba, ela muito independente, morava só. Aí foi apanhar a pitomba. Aí ele, não, vovó, pelo amor de Deus, não sei o que, ele veio me contar. Disse, Rafa, tu não acredita. Eu disse, o que foi? Isso, vovó. Viu uma pitomba no chão e você não sabe o que ela fez. Foi apanhar a pitomba. Eu digo, já pensasse uma pessoa pegar uma pitomba no chão? Se aos 90 anos você não for capaz de pegar uma pitomba no chão, para que você está vivendo, né? Para quê? Qual é o sentido da vida? Aí ele disse, mas calma, teve pior. Eu disse, o que foi que houve? Ela disse, a gente foi almoçar, ela sentou-se na mesa, depois que terminou de comer, você não acredita? Eu disse, o que foi? Levantou para botar o prato na pia. Eu digo, mas rapaz, e vocês deixaram.
Não, não. Então, veja, a gente está tirando a autonomia dessa pessoa idosa. Então, a gente está achando que está protegendo, mas a gente está dando um transtorno para ela. Ela está ali, agora ela se sente dependente, é uma pessoa que não pode ter autonomia, ela não pode ter mais a sua vida, acabou. Né? Você já imaginou tirar o carro de uma pessoa que dirige? Você tem 70 anos de idade, chega seu filho e diz, mamãe, você não vai dirigir mais. Você vai bater, não tem mais. Atende muito idoso. E você falou o que eu vejo no meu dia a dia. É. Os pacientes chegam e a família, doutora, não pode lavar prato. Olha, ele quer lavar Diga para louça. ele. Diga para ele. Diga para ele que ele não lavar. pode. Diga, doutora. Exatamente Aí isso. o que eu faço? Aí começa a confusão. Aí o que eu faço? Eu digo exatamente. Aí eu olho para o idoso e digo assim, olha, a senhora está proibida de obedecer seu filho. Proibida. Porque quem manda aqui é a senhora. Porque a senhora é mãe. Porque a senhora aqui é mãe. Então, isso é todo dia. A gente não pode tirar a funcionalidade e a individualidade do idoso. E a autonomia, porque a autonomia é vida. Esse idoso que não pode mais dirigir, o que é que ele está pensando agora? Com 71 ele vai poder? Por 70 eu não posso? 71 não. Então eu já perdi um. Eu perdi agora dirigir, qual é o próximo que eu vou perder? Eu vou perder, 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 eu vou morrer. Vou para casa. Vou morrer. Vou ficar dentro do quarto. Vou ficar na minha cama. Estou esperando a morte chegar. Acabou a vida. Mas a vida não acaba. A vida é um contínuo. E a gente pode viver intensamente. E a gente tem que fazer investimentos. A gente precisa investir no nosso envelhecimento. O que a gente faz agora, a gente vai colher lá na frente. Então, quando Cristiano falou do exercício físico, evita isso, evita aquilo outro, olhe, se eu puder fortemente recomendar uma coisa para vocês, faça atividade física. Mas eu estou dizendo isso porque eu quero ter mais paciente. Porque se vocês não fizerem, eles vão morrer mais jovens. Entendeu? E eu estou querendo encher o consultório. Então, veja uma coisa. O que é que acontece? Morre novo, porque não tem como. Se a gente não faz atividade física, a gente morre mais jovem. Porque a gente vai ter câncer, a gente vai ter obesidade, a gente vai infartar, a gente vai morrer de depressão, a gente vai ter doença no joelho, a gente vai um monte de coisa. Quando uma pessoa fica parada, ela morre. Morre. E pior do que morrer é ficar aleijado, né? Ficar aleijado e morre. Então é mais ou menos esse o caminho. Então, se vocês querem viver, e viver bem, porque só viver é ruim, mas viver bem, a gente precisa fazer atividade física. E atividade física com constância e educação. Além disso, a gente tem que ter um bom nicho familiar, como o Cristiano falou, a felicidade aumenta a expectativa de vida. Então, a gente precisa ter boas relações pessoais, boas relações conjugais, boas relações com nossos filhos. Ser uma pessoa boa faz a gente viver mais. Ser uma pessoa feliz faz a gente viver mais. E a família é o núcleo central disso. Não só a família, como amigos também. Às vezes a gente tem uma amizade, a gente tem um grupo de pessoas que, do nosso lado que faz a gente viver mais e melhor. A saúde também é um direito do idoso e precisa ser garantido. O idoso vai ter muitas necessidades. Você avalia 80 anos de história, 80 anos de eventos que vão acontecendo. Minha consulta é uma coisa comprida. Você sente lá, daqui que ele conta quando começou com 20 anos de idade, eu escuto bastante coisa. Teve um paciente de 102, 103 ele tem hoje, mas ele não é mais meu paciente, mas ele, por isso que eu não disse que ele era mais velho, mas eu cheguei uma vez para uma consulta com ele, num sábado, meio-dia, eu faminto. E ele chegou para mim, eu não sabia nem o nome dele ainda. Aí quando eu cheguei com a maletinha, aí disse, opa. Aí ele disse, antes de eu falar, ele levantou o dedo assim, ele em pé. Ele levantou o dedo, apontou para mim e disse, se sente. Aí eu calei a boca, né? Me sentei, ele mais alto do que eu me sentei. Aí ele disse, eu tenho muita coisa para lhe dizer antes de a gente começar. Aí ele começou, meu avô. Aí eu digo, eita gota, ele tem 103. Eu fiz uma conta ligeira, o avô dele com certeza nasceu antes de 1900. Então, eu ouvi muita história. Ele tinha ido para a guerra, foi contar as coisas da guerra e tudo. Então, assim, então é comprido. Então, é muita história. Então, os pacientes idosos eles vão ter muitas doenças. Então, muitas vezes, não, mas pode ser, vai se acumulando eventos e esses eventos precisam ser cuidados. E o geriatra talvez o médico que a gente chama de complexista, que ele administra várias entidades, várias doenças. Você vai para um oncologista, ela está muito focada ali no câncer, né? O câncer está onde? Está aqui, está ali, vou calcular a dose aqui da driamicina. Então, você vai, o geriatra não, eu vou perguntar para
ele como é que está a vida, se o banheiro dele está assim, se a filha dele voltou dos Estados Unidos. Então, o que a gente vai ver? Tentar entender aquela situação. E às vezes eu vou ligar para a Cristiana e vou dizer, Cristiana, olha, a filha dele está vindo dos Estados Unidos, a gente precisa suspender, adiar uma semana da quimioterapia, porque senão ele vai ficar muito mal e espera um pouquinho, por exemplo. Então, são aspectos que a gente vai observando e que o idoso precisa desse cuidado diferenciado, dessa atenção especial. E educação também, por que não? As pessoas idosas podem aprender, as pessoas idosas são pessoas iguais a qualquer outra. A gente não para a vida. A gente não precisa viver essa coisa de, na adolescência, você estuda, quando você é adulto, você vai para a faculdade, trabalha, depois fica idoso, fica em casa, espera a morte chegar e acabou-se. Não precisa. Isso não é uma regra absoluta. A gente pode combater isso e fazer qualquer coisa que a gente quiser. Qualquer coisa. A gente é capaz de ir atrás dos nossos sonhos, desde que a gente os tenha. Porque se a gente nem sonhar, a gente não vai poder fazer nada. Não é? E a gente pode viver intensamente em qualquer momento. A gente pode valorizar. Então, a gente tem que estar bem, tem que ir partir para cima e viver os nossos dias de vida. Como ela falou, a melhor idade. Talvez não seja a melhor idade, a gente tem um monte de coisa ruim, mas é uma idade boa. É uma idade boa, que traz um monte de coisa legal. E que a gente pode viver muito bem, sim, com certeza. Aqui uma pessoa que não tem nada de filósofo, David Bowie, é um guitarrista roqueiro bem doidão, mas ele escreveu uma coisa muito legal, que diz o seguinte: o envelhecimento é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido. Então, a gente precisa ser quem a gente deve ser, e a gente pode fazer isso a qualquer momento da vida, e não ficar esperando a opinião dos outros, as coisas dos outros, ou esperar. E o Covid veio para mostrar isso para a gente, né? Não espere, faça, haja, vá para a academia, faça atividade física, se alimente bem, é o seu corpo, é o seu templo. Se você quer viver, se você quer estar aqui, cuide dele. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. O Dr. Rafael trouxe um pensamento de um roqueiro, né? E eu conheço um poeta popular nordestino que ele diz uma coisa muito interessante, que eu quero crer que junta essas três coisas, porque nós fizemos uma fase aqui, né? O nome dele é Oliveira de Panelas, que ele é de Panelas, aqui no estado de Pernambuco. E ele diz assim: admiro a juventude não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. Sem ser velho não se vive, bom é ser velho e viver. Eu gosto muito desse poema, eu acho que ele tem tudo a ver com a vida, né? Era só isso mesmo. Obrigada, doutora Deise. Excelente complemento também. E a gente agradece as palavras do doutor Rafael Duncan, né, que muito alegrou aqui a nossa tarde, com todas as outras explanações. E olha, chegou então o momento, conforme eu havia prometido, onde todos da plateia podem sim fazer perguntas. Quem então será o primeiro ou a primeira a fazer pergunta? Olá, eu sou Emília Queiroz e sou líder do Comitê Jurídico do Grupo Mulheres do Brasil. Queria logo parabenizar a doutora Deise e o Tribunal de Justiça por essa iniciativa, como todos os palestrantes. A minha pergunta hoje vai para a doutora Cristiana Tavares. Doutora, a senhora mostrou com seu estudo que existe relação entre a violência doméstica contra a mulher e o câncer de mama. Então, que iniciativa se tomar para otimizar o tratamento oncológico dessas mulheres, levando em consideração que provavelmente essa estrutura familiar dela é patológica? Existe, pela sua experiência, tanto nos estudos de pós-graduação como de diária, de atendimento em consultório, existe alguma solução para isso? Doutora Emília, excelente pergunta. Veja só, por isso que a equipe de oncologia ela tem que ser uma equipe multidisciplinar. Então, é por obrigação, e isso legalmente, as UNACONs, os CACONs, ou todo serviço de oncologia, ele ter psicólogo, assistente social, precisa ter. Só que a gente precisa difundir essa questão da violência, para que essa mulher seja acolhida de uma maneira diferente. Eu não sei nem se eu deveria antecipar isso aqui, mas, assim, a gente já está com o doutorado correndo, mas a nossa proposta, exatamente, de doutora Leuridan,
Eneide e doutora Jurema, no IMIP, logo após o término do doutorado, a gente fazer um serviço, uma área, só para atender mulheres vítimas de violência com câncer, exatamente para a gente fazer um projeto piloto de direcionamento dessas mulheres para a Defensoria Pública, assistente social, psicólogos que sejam treinados para a abordagem da violência em mulheres oncológicas. E aí a gente trazer todas essas ideias, trazer instituições que queiram, de repente, pegar essas mulheres e fazer uma formação com elas, de consultoras, de vendedoras, a gente trabalhar a violência estrutural. Então, isso é o que a gente quer deixar de legado. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos, né, os palestrantes. Né, eu teria, assim, 1001 perguntas para fazer, né? E parabenizar a coordenadoria, a desembargadora Deise, pela iniciativa desse evento, né, que trouxe, assim, informações bem importantes, né, para todos nós. E o entendimento, né, da questão da geriatria, que eu achei muito interessante. E uma das coisas que eu fiquei bem preocupada essa semana que eu li, é que a Organização Mundial da Saúde está querendo colocar a velhice como doença, e isso aí me chamou muita atenção. E me preocupou muito, porque velhice é um estado de vida, né? Você chega lá, e o privilégio de quem chega até a velhice é comemorar o tempo todo, porque chegou lá. Então, assim, eu queria saber como é que está vendo isso, né? Essa questão de, a partir de janeiro de 2022, a velhice está sendo colocada como doença. Né? Eu sou da Coordenadoria Estadual da Mulher, eu sou funcionária do tribunal, mas eu sou psicóloga, eu tenho consultório, sou sexóloga, trabalho também com muitas questões de sexualidade, com câncer de mama. Eu tenho 2 pacientes, né, que recentemente fizeram a cirurgia, e eu tenho muitos idosos, muitas mulheres idosas e homens, né, porque eu trabalho com urologistas e eles me encaminham. E eu, em nenhum momento eu vejo o Estado, tá entendendo, de doença em nenhum deles. Ou melhor, parece que há uma necessidade ávida de viver, né, porque antigamente a gente encontrava senhorinhas fazendo tricô. Hoje a gente encontra ela na academia, querendo namorar, indo para as pais. Pedindo Viagra. Pedindo Viagra. E tomando, exatamente. Usando os recursos, né, que a medicina traz, tanto para os homens, e agora está se abrindo, né, um campo para trazer recursos para a mulher. Né? E aí eu fico pensando, né, como é que é isso? Né? A Organização Mundial da Saúde colocar a velhice como doença. Como é que tu vê isso? Olha, é muito boa a sua pergunta, é muito pertinente e muito sóbria. Talvez eu devolvesse para a comissão ética se a gente não deveria colocar ser bebê como doença também. Se você pensar, ele só faz chorar o tempo todo, a gente agrada, ele chora, né, grita. Então, vamos fazer também uma medicação para o menino ficar quieto, que deve ser doença, né? Então, não é razoável colocar a velhice como doença. Isso tem tido uma manifestação enorme da parte da geriatria. Então, eu realmente não entendo por que eles fizeram isso. Mas talvez tenha sido assim, vamos colocar um CID, alguma coisa assim, não sei. Mas eu totalmente discordo deles e concordo demais com a senhora. E foi como eu falei anteriormente, né? A velhice, ela é um estado contínuo da juventude. Nós somos e estamos, nós não seremos. Nós somos nós. É a mesma pessoa. A mesma pessoa que tem sexualidade quando idoso, ele tinha sexualidade quando jovem, ele não, e o contrário também não é necessariamente verdade. Porque é uma vozinha, bem vozinha, ela não pode pensar em namorar, não pode não sei o quê. Que absurdo esse velho safado. Isso não existe. A gente tem que pensar que são pessoas que vivem continuamente na sua evolução de vida. E isso é o jovem que agora está um pouco mais velho e que vai ter a vontade de se relacionar, vai ter vontade de ter parceiro, vai ter vontade de ter uma namorada aos 70 anos de idade, e está tudo ok. E qualquer pensamento diferente desse, no meu entendimento, é preconceituoso e injusto, não é? E então somos nós. Então eu estou advogando para mim mesmo, né, no futuro. Temos também uma pergunta da servidora Marisa Cavani. Boa tarde a todos. Um evento maravilhoso, desembargadora.
a equipe também, né? Mas é uma pergunta simples para a doutora Cristiana. Que a senhora falou, doutora, que a partir dos 40 anos era ideal começar a fazer a mamografia, né? E no caso da adolescente, a questão de ultrassonografia em relação ao seio, que idade seria? Olha, é muito bom a gente esclarecer, porque realmente é uma dúvida que muitos têm. Quando a gente tem que entender a diferença de rastreio e diagnóstico precoce. Então, rastreio é aquilo que são aqueles exames que a gente faz na população assintomática, a população não tem nenhum sintoma, não tem nada, para a gente diagnosticar precocemente o tumor. Então, quando a gente fala em mamografia de rastreio, se você não tem sintoma algum, qual a idade para iniciar ou para começar a fazer esse primeiro exame? Então, aí sim, a partir dos 40. Se a paciente, se a pessoa tiver casos na família, 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama ou mais, câncer de mama e ovário, um homem com câncer de mama, porque o câncer de mama ele pode ocorrer em 1 para cada 100 homens pode ter câncer de mama, e ele é um câncer eminentemente genético, então possivelmente por mutação do BRCA1, do BRCA2 ou de outro gene. A gente está com uma pesquisa aberta no Oswaldo Cruz, que a gente está avaliando um gene PALB2 em homens com câncer de mama, é um estudo nacional. Então, nesses casos, você se enquadra como um grupo de alto risco e a idade para início para rastreamento deve começar a partir dos 30 anos. Essas mulheres que têm alto risco para câncer de mama, elas precisam realizar mamografia e precisam realizar uma ressonância magnética também. Uma mamografia e com 6 meses uma ressonância. Isso independente de sintoma. Por quê? Porque o câncer hereditário, ele normalmente vem numa idade mais precoce. Então, são mulheres que com 30 e poucos anos, eu tenho paciente de 26 anos com câncer de mama, e normalmente eles são mais agressivos. Então, essa idade, o monitoramento precisa ser a partir dos 30 anos, quando a gente pensa nos tumores de mama hereditários. Agora, quando a paciente ela tem sintoma, então, a adolescente ela não precisa estar fazendo rastreio para câncer de mama, porque a idade é 30 anos quando ela é de alto risco. Mas se tiver um sintoma, então estou sentindo um nódulozinho, estou achando que a minha mama está crescendo mais, então pode-se procurar o profissional de saúde e ele pode pedir uma ultrassom. Mas uma coisa é exame de rastreio, uma coisa é exame para diagnóstico quando se tem um sintoma, quando se tem uma queixa. Quando a gente diz que o exame de rastreio ele deve ser anual, ele deve ser anual se a paciente não tiver queixa. Porque ela pode fazer uma mamografia, mas depois de 6, 7 meses. Eu estou com um sangramento no mamilo. Eu estou sentindo um nódulo que eu não tinha na mama que apareceu. Ela pode fazer uma outra mamografia ou pode fazer uma ultrassom a critério médico. O autoexame, ele é muito importante, ele não substitui um exame clínico, ele não substitui os exames de rastreio, mas o autoexame ele é fundamental porque é uma forma da mulher conhecer o seu próprio corpo. Então, se no mês anterior ela palpou essa mama e não sentiu nada, e depois de 1, 2 meses ela começa a sentir um nódulo ou algo estranho, ela vai identificar precocemente, porque ela conhece o padrão, ela conhece as mamas dela, ela conhece o corpo dela. Certo? Obrigada, doutora. Eu posso acrescentar só uma coisinha? À vontade. Aproveitando aí que ela perguntou exatamente do adolescente, a adolescência é o período que a mama está crescendo. Na adolescência, quando vem o ciclo menstrual, a mama muda de textura, muda de conformação, fica cheia de nodulação. E a população adolescente no nosso país, ela está perdida. O pediatra não quer mais cuidar, porque cuida do bebezinho, da criancinha ali até os 10 anos, e depois não quer mais cuidar do adolescente, nem o clínico de adulto quer cuidar do adolescente. Então, é uma população que fica perdida, que tem essas particularidades, e a menina tem essas particularidades na mudança do corpo, né, com a puberdade. Então, é uma situação bem complexa, e do ponto de vista preventivo, a gente precisa atuar com essa população, porque aos 26 anos... provavelmente essa pessoa talvez até nunca nem tinha feito antes um exame, porque não é de rotina. A textura mamária de uma menina
É diferente da textura mamária de uma mulher de 40, que é diferente da de 90. Então, para uma serve ultrassom, para outra serve mamografia, para outra vai precisar de uma ressonância. Às vezes, uma ultrassom feita numa não vai achar o tumor, mas se fizer uma mamografia, acha, e vice-versa. Então, é uma faixa etária bem difícil. É uma faixa etária de baixa incidência de câncer de mama. Então, a gente só dá na medicina tem uma máxima, que é que a gente só dá o diagnóstico daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente suspeita. A gente não sai atirando em tudo. Então, na hora que epidemiologicamente a gente vê um adolescente, não vai se pensar em câncer de mama a princípio, vai se investigar outras coisas. Então, realmente é uma população que fica um pouco perdida. E nesse contínuo aí de saúde da mulher, eu acredito que seja a próxima população. Para você ter ideia, aqui em Pernambuco não existe residência médica de ebeatria, que é o especialista em cuidar de adolescente. No Brasil tem em poucos estados, e em Pernambuco eu acredito que a gente conta em 2 mãos quantos ebeatras existem. No serviço privado, não estou falando só de SUS. Então, é uma população que realmente está bem perdida no cuidado em saúde. Ok, obrigada. Porque eu fiquei preocupada que tem uma filha de uma amiga minha que ela teve câncer de mama. A menina tinha 16 anos. Aí não é comum, né? Não, de jeito Aí nenhum. por isso eu perguntei se tinha que fazer ultra, começar em que idade, né? Se 16, 17, 18? Não, a partir dos 30 pelo protocolo americano. Brasileiro bota 30, 35. Mas de regra, 16 anos não. Agora tem que se ficar de olho, porque uma menina de 16 anos com câncer de mama tem que ver até o tipo de câncer de mama, né? Porque nem sempre vai ser, pode ser um linfoma, pode ser um sarcoma, pode ser um outro tipo, algo mais raro. Mas se você quer, o que você pode fazer na adolescente? Prevenção do tabagismo, que é um fator de risco para câncer de mama. Prevenção do uso de outros tipos de drogas, porque associado a isso a gente vai ter o câncer de colo de útero, que existe vacina para dar na adolescência, para que a gente previna alguns tipos de vírus do câncer de colo de útero. Então, na verdade, nessa faixa etária, a faixa etária pediátrica e adolescente é muita atuação de prevenção, mais do que de cuidado em si, em relação a isso. Amanda chamou um ponto aqui importantíssimo. Eu acho que o câncer de colo de útero ele tinha que vir acoplado ao outubro rosa. O outubro rosa não pode ser só câncer de mama. Então, a gente tem um tipo de câncer que é o segundo mais frequente na mulher, sobretudo no Nordeste. E o terceiro, quando a gente pensa nacionalmente, é um câncer que mata, é um câncer que acomete mulheres jovens. E a gente tem uma campanha para o câncer de colo de útero que se chama Janeiro Verde Piscina. Ninguém nunca ouviu falar num laço verde piscina. Então, isso não existe. Então, a gente fala de câncer de mama, a gente precisa falar de câncer de colo de útero, porque ele mata. É um câncer totalmente prevenível. E a Amanda chamou a atenção aqui das vacinas. Então, quando a gente pensa no controle vacinal, do calendário vacinal, o ideal seria vacinar 80% das meninas em idade escolar, até os 14 anos. Essa faixa etária está sendo ampliada para os 15, né, Amanda? Porque a gente pode erradicar o câncer de colo de útero e outros tipos de câncer que têm a ver com HPV, como de vulva, vagina, o canal anal, o câncer de pênis, câncer de cabeça e pescoço, que 40% dos cânceres de cabeça e pescoço são ligados ao HPV. A gente tem vacina, só que as pessoas elas ainda não acreditam na vacina para câncer de colo de útero. E como diz Eduardo Jorge, que ele diz, a vacina de câncer de colo de útero é uma vacina elegante. Eu acho o máximo quando ele diz isso. Porque quase não tem risco, mas se criou aquelas fake news, né, de vacina mata, da convulsão, tem não sei o quê, e as pessoas acreditam e ficam associando a vacina com a sexualidade precoce, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, com isso, a gente está perdendo mulheres com câncer de colo de útero em idade muito precoce. 40% foi o que nós conseguimos de vacinação para colo de útero no ano passado. 40%. Quando o ideal seria 80%. Então, a gente precisa trabalhar isso, fazer uma parceria com as escolas, porque a gente sabe que nos países que tiveram parceria saúde e escola para vacinação de colo de útero das meninas nessa faixa etária, a gente teve uma adesão muito maior, né? E a gente estava organizando agora na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Regional Nordeste, a gente vai fazer uma campanha que a gente vai promover um TikTok
pedir para os meninos fazerem um TikTok, o melhor TikTok, a criança vai ganhar um tablet e a professora também, para a gente ver se incentiva e estimula essas crianças e os pais da importância da vacina contra o HPV, o colo de útero. Eu queria fazer mais uma pergunta, né? Em relação ao anticoncepcional, que as adolescentes estão tomando cada vez mais cedo, né? Do que antigamente, né? Isso tem alguma relação com câncer também? Ele pode trazer câncer? Olha, hoje em dia, com os anticoncepcionais conjugados, reduziu muito, né, o risco de câncer. O risco é em torno de 1,4% quando a gente pensa no risco de câncer de mama por uso de anticoncepcional. Mas quando eu penso que uma gravidez indesejada, isso é uma coisa seríssima, né? O número de meninas que engravidam ainda numa idade 13, 14, 15 anos, nos riscos que essas meninas têm, no risco dos abortamentos. Isso eu sei que é um assunto conflituoso, mas que mata não sei quantas mulheres. E quando eu penso que obesidade e sedentarismo aumenta o risco de câncer de mama em 20%, então, esse risco com o uso de anovulatório, de anticoncepcional, ele é muito pequeno. Então, eu não tenho como impedir ou falar, não tome anticoncepcional, ele deve ser usado, o planejamento familiar é fundamental, sobretudo na adolescência, né? O que a gente tem de pessoas que são vulneráveis e que engravidam e tem essa multiplicidade de parceiros, e aí vem o risco de câncer de colo de útero. Então, não, a gente precisa trabalhar a contracepção e trabalhar em cima dos hábitos de vida. Eu costumo dizer que a gente consome muita coisa que faz muito mais mal do que os anticoncepcionais hormonais. E como o Cris falou, por exemplo, lembra dos industrializados que eu coloquei? O açúcar, eu acho que tem algum câncer que tu se lembra que o açúcar não pode dar? Pois é, inclusive gordura, que a gente sabe que está diretamente relacionada a câncer de mama, câncer de cólon, câncer de próstata, pâncreas, do trato gastrointestinal. Eu gosto de dizer que açúcar dá mais câncer do que cigarro, só para você ter ideia. Então, assim, são coisas que estão no dia a dia, né? O açúcar que leva à obesidade, que leva a câncer, não tem nenhuma... Todos os cânceres são associados à obesidade, todos, exceto o câncer de endométrio. Então, todos são associados à obesidade. E assim, você vai usar uma medicação que tem essa taxa baixíssima, enquanto problemas como uma gravidez na adolescência é um problema social, assim, estratosférico. Não que o câncer não seja um problema, mas a incidência de gravidez na adolescência a gente não tem na taxa percentual, não. São muitas casas decimais. E aí a gente tem essa necessidade. No meu trabalho, eu fico muito atenta a isso. Eu me lembro no último plantão que eu dei, uma senhora estava na sua terceira gestação, ela tinha 21 anos. Então, as outras gestações foram na adolescência. O primeiro filho, eu sempre pergunto a história, o primeiro filho tinha 8 anos, então foi muito adolescente, e a segunda filha tinha 7. E aí houve alguém que colocou uma anticoncepção nela depois da segunda, e ela foi ter uma filha, uma terceira gestação, 7 anos depois. Então, ela é um método eficaz. E aí, nessa gestação, agora eu perguntei, você quer ter o quarto? E ela disse, não, doutora, eu não quero ter o quarto. Aí eu falei até com a obstetra, vamos colocar mais uma anticoncepção para essa paciente? A gente faz essa proposta, porque eu fico pensando, rapaz, tem 2 crianças em casa para ela cuidar, e tem mais essa que vai nascer aqui, e o acompanhante dela está com ela, então não está cuidando das crianças em casa. Com quem estão as crianças em casa? Né? Então, é um bocado de coisa junto que a pílula de anticoncepcional, distribuída no SUS, ela vem realmente para modificar essa questão aí de saúde pública. Eu não sei se é porque eu acabo atendendo muito no Oswaldo Cruz, e a gente tem uma porta de entrada lá que é o CISAM, mas praticamente toda semana a Elise está me pedindo para eu tratar gravidez tubária, e quando a gente, para fazer metotrexato, e quando eu vejo, tem meninas de 16, 17, novinhas, eu olho assim, eu faço, são os bebês. Então, além de tudo, o risco para a saúde da mulher, uma mulher jovem, uma menina de 14 anos, que ainda não está completamente pronta para a gravidez, amadurecida o suficiente, e o risco para a saúde da mulher. Então, são muitas outras doenças, muitos outros problemas que uma gravidez, numa idade ainda muito prematura, pode trazer na vida dessa moça. A gente pode passar, então, para mais uma pergunta da plateia. Primeiramente,
Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí aos profissionais de saúde, né, doutora Amanda, doutor Rafael e doutora Cristiana, pelas brilhantes palavras e exposições. Vocês me lembraram uma frase de Jung, que diz que domine todas as técnicas, saiba de todas as teorias, mais ou menos assim, mas ao ser uma alma humana, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, esse processo de humanização em todos os setores, na saúde, no judiciário, em todas as áreas, é extremamente importante e valioso, porque somos seres humanos, não somos apenas números. Então, minha fala de agradecimento e de parabéns e gratidão pelo Dia do Médico, Dia da Médica aí para vocês. A minha pergunta, primeiramente, é o seguinte: eu vejo que nós, homens, eu me incluo um pouco nisso, quando vemos essa história de Outubro Rosa, a gente fica um pouco distante dessa história. Primeiro pelo machismo, porque homem que é homem não usa rosa, né, no machismo. E logo depois vem o novembro, e o novembro é azul. O novembro não é rosa, o novembro é azul. E segundo, porque parece que o câncer de mama nunca vai ser uma realidade na vida do homem, né? E nós, homens, nos esquecemos que muitas mulheres das nossas vidas têm muitas chances de serem acometidas por esse câncer de mama e que, salvo engano, os homens também podem ter, doutora Cris, não sei, a senhora pode explicar melhor sobre isso, também tem uma certa chance, né, de terem câncer de mama. A minha pergunta é o seguinte: qual é o desafio de incluir o parceiro, o companheiro, o esposo, o pai, o filho nessa jornada e a importância dessa presença? E eu sei também, doutora Amanda e doutor Rafael, que vocês também devem enfrentar isso. Doutora Amanda, por exemplo, muito provavelmente deve receber muitas mães sozinhas nos seus consultórios, sem a presença dos pais, porque a paternidade ativa também é um tabu na nossa sociedade, precisa ser influenciada. E, salvo engano, até tem uma pesquisa do Ministério da Saúde que fala que homens que têm uma paternidade ativa, né, têm muito menos risco de terem doenças lá na frente, porque são normalmente pessoas que desenvolvem o autocuidado, né, porque, acima de tudo, estamos falando aqui de autocuidado. Então, nesse contexto, doutora Cris, eu quero saber qual é o desafio dessa inclusão e também saber, como homem que quero cuidar bem das mulheres da minha vida, se o exame clínico, aliás, se o autoexame substitui o exame clínico, se o autoexame por si só é suficiente na identificação do câncer de mama. Vamos lá, tem várias perguntinhas aí. Se eu esquecer de alguma, você me pontue. Estou adorando estar aqui. Se me deixar falar, a gente vai até meia-noite, viu, gente? Então me segurem aqui, porque eu fico me coçando para falar. Deixa eu tomar meu microfone. E lembrar que não é à toa que São Lucas, né, é o nosso patrono. Então, São Lucas tem um belíssimo livro e uma belíssima história de médico de homens e de almas. Eu acho que realmente isso aqui é o que resume ser médico, desde daquela época que ele já trabalhava a empatia, a escuta, a arte da escutatória. E isso é tudo. A arte de se colocar no lugar do outro. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na questão do homem, vamos pensar na questão do homem acompanhante, do homem que também vai cuidar da sua saúde. Então, o homem, quando a gente pensa de uma forma ativa, ou seja, ele sendo o protagonista da história, do seu próprio corpo e da sua saúde, 1 a cada 100 homens pode ter câncer de mama. E essa questão do exame físico, do autoexame, o homem também pode fazer. E o tumor de mama, ele é até mais fácil de ser diagnosticado no homem do que na mulher, porque o homem não tem glândula mamária, né? A mulher, muitas vezes, tem uma mama muito grande, uma mama que ela não consegue palpar, existem lesões pequenas e impalpáveis, mas o homem, qualquer área de endurecimento na glândula, na areola, qualquer sinal é muito mais fácil de ser notado. Então, a gente precisa esclarecer. Homem também pode ter câncer de mama. Famílias onde existem várias mulheres com câncer de mama, os homens têm risco, porque isso pode ser um câncer de mama hereditário, pode haver uma mutação genética que pode acometer os homens, não só com câncer de próstata, porque existem muitos genes que são similares, eles causam mama na mulher, próstata no homem, mas podem causar câncer de mama masculino também.
E que o homem precisa ficar atento a essa mama. E qualquer nódulo, qualquer alteração, procurar um profissional de saúde. Então, o homem também tem que se tocar. Em relação ao homem companheiro, a gente tem uma história numa sociedade do patriarcado, com a cultura que nós temos, só com muita tranquilidade e muita persistência que a gente vai quebrar esses paradigmas. Não adianta a gente querer mudar todo mundo de uma vez, provocar uma mudança histórica, porque, veja, um navio, quando ele começa a frear, ele vai freando lá atrás e vem até frear de vez, até parar de vez. Então, essa consistência, essa sistematização, é a gente falar o tempo todo, é a gente explicar, é a gente orientar para os nossos filhos, é mostrar nosso filho. Eu tenho um filho homem, Davi, e eu digo muito a ele, digo direto, respeite sua namorada, trate ela assim, trate ela assado, é assim que se trata uma mulher. Então, a gente também tem que ensinar os nossos filhos como tratar uma mulher, para que eles aprendam isso. Então, vai demorar um pouco. A gente vem de uma cultura muito machista, né? Mas muitos homens mais jovens, eles já têm uma consciência maior, e eu vejo que isso está mudando. Talvez demore aí umas 4, 5 gerações para a gente chegar num cenário perto do ideal, mas é água mole em pedra dura, é esclarecimento o tempo todo. Você precisa estar ao lado da pessoa, que é empatia, se colocar no lugar do outro. A mulher não é objeto, trabalhar a violência, trazer esse tema da violência o tempo todo. Muitos homens, eles cometem violência e eles não têm a noção que estão cometendo. Nós somos machistas e nós não temos a noção que estamos sendo machistas. Está tão embutido na nossa cultura que quantas vezes a gente se pega tendo um pensamento, alguma coisa machista, e você escuta uma entrevista, lê alguma coisa e você diz: eita, eu faço isso, vou quebrar esse padrão. Então, só com o tempo e com essa mudança que a gente pode mudar esse cenário. Mas eu também preciso falar aqui que existem muitos homens muito parceiros, né? Porque a gente também acha que só tem os que não são. Mas eu tenho vários pacientes que têm maridos que estão com ela todas as consultas, ficam do lado, cuidam. Nossa, eu tenho uns maridos que eles deviam estar, assim, ser os nossos exemplos, como ser homem, como ser marido, não é? Então, tem muita gente boa no mundo e a gente também tem que enaltecer essas aí. E essa mudança de paradigma, doutora Cristiana, é apenas uma das inúmeras vertentes que são trabalhadas pela Coordenadoria Estadual da Mulher do TJPE, como bem falou o doutor Francisco Tojal. Eu aproveito, então, esse momento para que a gente ouça o depoimento de uma das nossas convidadas, que está aqui na plateia, que é a Graciele. Graciele, por favor, vem aqui contar o seu depoimento para a gente. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos e todas. O meu nome é Graciele Sampaio, eu tenho 36 anos e fui diagnosticada com câncer de mama o ano passado. Receber o diagnóstico de câncer de mama não foi fácil, né? E assim, como foi que eu suspeitei? Eu estava tomando banho e realizando o autoexame e percebi que a minha mama estava diferente. Mas diferente não significa que ela estava com todos esses sinais e sintomas característicos do câncer, né? Que toda vez a gente escuta. Ou estava com um carocinho que podia ser palpável, ou estava com sangramento. Ela não estava nada disso, a mama estava perfeita, só que assim, como eu já fazia o autoexame todos os meses, e não precisa necessariamente ser todos os meses, ser exatamente quando você se sente à vontade de fazer o autoexame, né? Então, como eu mexia muito na minha mama para ver se tinha alguma coisa alterada, eu percebi que ela estava diferente. Mas diferente como, né? Diferente, mais enrijecida do que o normal. Ela estava mais enrijecida do que a outra mama, né? Então, quando eu percebi isso, já fiquei em alerta e já fui procurar a médica. Quando procurei minha médica, a gente realizou ultrassom e mamografia. Na ultrassom não apareceu nada e na mamografia já apareceu BIRAR de 5. Como eu sou da área da saúde, eu já fiquei assustada, né? Mas a gente teve que fazer milhões de outros exames para ter certeza. Então, quando veio o resultado da biópsia, que veio o diagnóstico de câncer com certeza, ali eu perdi o chão completamente. Eu me vi como se fosse um local escuro,
que eu não soubesse distinguir para que caminho eu fosse seguir naquele momento, né? Eu tive muito medo, mas embora eu tivesse medo, como diz aquela frase, vai com medo, mas vai, né? Então foi mais ou menos isso que eu pensei. Só que também no momento que eu abri e vi o resultado, eu indaguei, como assim eu estou com câncer? Se eu não sou obesa, eu realizo atividades, exercício físico diário, eu tenho uma alimentação saudável, eu não tenho ninguém na minha família de primeiro e de segundo grau com câncer de mama. Então eu fiquei indagando essas coisas na minha cabeça. Mas aí eu resolvi colocar os pés no chão e disse, não, peraí, o que eu posso fazer daqui para frente para tentar tirar esse câncer de mim, né? Porque para trás eu não podia fazer mais nada, já estava em mim, então o negócio era olhar para frente. Então, depois de vários exames, a médica, a minha mastologista, resolveu fazer a mastectomia total da mama esquerda. Então, foi feita a mastectomia e a reconstrução mamária foi feita na mesma hora. A gente optou por não colocar o silicone na hora, porque, como foi retirado um pouco da pele, eu não tinha como colocar o silicone na hora. Então, foi colocado um expansor mamário, que ele ia dar uma abertura para depois colocar a prótese mamária, né? Isso. Também, no momento da cirurgia, da mastectomia, foi retirado um material e a gente resolveu fazer o Oncotype. E que a minha médica sabe falar mais do que eu, que a minha médica é a doutora Cristiana Tavares, né? A minha oncologista. Então, a gente fez esse exame para saber se eu precisava ou não fazer a quimioterapia. Porque a gente sabe que câncer de mama, ele aparece diferente em cada pessoa. Por isso que algumas pessoas fazem quimioterapia antes, outras fazem depois. Umas têm que retirar a mama por completo, outros precisam tirar só um quadrante. Mas no meu caso, o primeiro passo foi a mastectomia. Depois, como a gente não sabia se precisava da quimioterapia, a gente fez esse exame, o Oncotype DX. E assim, a espera por todos esses exames é devastadora, assim, né? Mas a gente tinha que esperar, então esperei o resultado. Quando chegou o resultado do exame, eu não precisei fazer a quimioterapia, mas precisei fazer a radioterapia. E em dezembro do ano passado, eu fiz 15 sessões de radioterapia e eu tomo uma medicação chamada tamoxifeno e eu vou ter que tomar ela por 10 anos, certo? Assim, durante toda essa trajetória, eu recebi muito carinho, muito amor, muita energia positiva, muitas orações de todas as pessoas, da minha família, dos meus amigos e de pessoas que eu nem mesmo conhecia, né? E eu acredito que esse apoio ele foi essencial para seguir essa trajetória de uma forma mais tranquila e mais leve, certo? Outra coisa também que eu acho fundamental é o apoio psicológico. Desde o momento que eu retirei a minha mama, eu estou fazendo o acompanhamento psicológico, porque assim, em cada processo você vai mudando o seu corpo, então você tem que se olhar e se aceitar daquela forma. E isso eu acho que a psicóloga faz de uma forma belíssima, porque ela me faz olhar para o espelho e tentar enxergar como está naquele processo, naquele momento, né? Então eu acho isso fundamental. Outra coisa que eu também acho muito importante é a forma como os profissionais oncológicos cuidam da gente. Nem só os profissionais oncológicos, mas eu digo assim, os profissionais que eu escolhi que cuidassem de mim. Eu escolhi a minha mastologista, o cirurgião plástico, o rádio e a minha oncologista. E eu acho assim, que a gente tem que se sentir à vontade com eles têm que nos dar segurança. E foi justamente isso que eu encontrei. Por exemplo, a doutora Cristiana, oncologista. Eu não sabia se eu ia fazer quimioterapia, mas ela olhava para mim e dizia, não, se for preciso fazer quimioterapia, se você perder o cabelo, pode ser que você perca. Não são todas as quimioterapias que você perde o cabelo, né? Mas pode ser que você perca. Se você perder o cabelo, existe lenço, existe peruca, ela ia me dando soluções. Pode ser que você perca a sobrancelha, então se você quiser, você pode fazer tatuagem. Assim, eu estou dando esses exemplos porque, assim, para dizer que ela tentava me enxergar não só como a doença, ela via a Grace jovem, a Grace que precisava estar com autoestima elevada para tentar levar todo esse processo, né? Sem medo, sem muito medo, porque sem medo é impossível. E assim, ela tentava me mostrar outros caminhos, ela me olhava como uma paciente por completo, né? Como eu sou uma paciente jovem, não tenho filho, ela perguntou se eu ainda queria ter filhos, porque era importante fazer o congelamento dos óvulos.
Então, tudo isso foi muito importante, porque na hora do caos que você está passando pela doença, você não consegue enxergar tudo isso. Você só consegue enxergar a doença e você só quer se livrar dela. Você não consegue ver todos esses problemas que podem acontecer depois, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, principalmente por estar comigo durante todo esse caminho e não ter me deixado baixar a cabeça e ter encontrado pessoas maravilhosas como os profissionais que cuidam de mim. Eu sou muito grata por isso, sou muito grata à minha família, aos meus amigos. E há um ano eu resolvi dividir com outras pessoas e eu fiz um Instagram para falar sobre isso. E assim, eu acredito que isso me fez bem, porque assim, nesse mundo você acaba conhecendo pessoas que também estão passando ou que passaram pela mesma situação que você. E a gente vai trocando ideias e com isso a gente ajuda. Tanto eu ajudo elas quanto elas me ajudam. E eu acho assim, sensacional. Eu acho que seria um egoísmo da minha parte não dividir isso com outras pessoas. E desde que eu senti essa dor, desde que eu tive que passar por essa dor, né, de receber o diagnóstico de câncer de mama, eu me tornei ativista da causa. E é por isso que nós estamos todos aqui reunidos nesse Outubro Rosa, para dizer a vocês que cuidem-se. A gente vive num mundo muito maluco, que às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para ir no médico para fazer os exames, mas é muito importante a gente marcar um diazinho na agenda, né? Hoje eu vou fazer a minha mamografia, hoje eu vou procurar um médico, né? Então isso é muito importante. Aí vocês podem olhar para mim e dizer, como assim? Você não se cuidava, você não procurava um médico, né? Para fazer seus exames, mas eu, desde os 30 anos, eu sempre fiz minha mamografia, porque nos 30 anos eu descobri que tinha alguns cistos e que eu precisava fazer acompanhamento, né? Então, desde os 30 anos, eu faço esse acompanhamento e aos 36 descobri que estava com câncer de mama. E assim, eu queria dizer para vocês praticar, como já foi dito aqui, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável. E a doutora Cristiana me alertou sobre o estresse com relação ao câncer de mama, né? O estresse crônico e a tristeza crônica com relação ao câncer de mama. Porque até então eu ficava me perguntando por que eu tinha câncer, né? Mas depois, quando eu parei para analisar, depois de tudo isso que ela me falou, eu percebi, né, na minha história, porque o meu pai faleceu há 7 anos atrás, então foi um luto que eu passei. Depois desse luto, eu desenvolvi a depressão, que já foi uma consequência, e depois veio o câncer de mama. Então, eu acredito que, embora eu não tivesse todos esses outros fatores de risco que a gente bate na tecla, eu tinha esse fator psicológico, que eu acho que realmente deve ter desencadeado daí, né? Então, eu queria dizer a vocês que eu não vejo o câncer como uma sentença de morte. Para mim, ele não foi uma sentença de morte, né? Ele é uma convocação para a vida. E hoje eu sou muito feliz e grata por tudo que eu passei, e eu só tenho que agradecer. Agradecer também pela oportunidade de estar dividindo a minha história com vocês. Obrigada, doutora Deise, pelo convite. Obrigada, doutor Francisco Tojal. E eu já estou emocionada aqui, mas muito obrigada por tudo, tá? Graciele, muito obrigada pela coragem, pelas belas palavras, pelo seu depoimento tão verdadeiro aqui. Além de tudo, dessa história tão bonita, é uma grande oradora, né? Deu um discurso aqui e agora eu entendi por que você tem um blog, está dividindo a sua história com milhares de outras pessoas. Parabéns, viu? E que você continue inspirando muitas e muitas outras mais. Boa pergunta, a doutora Deise fez aqui agora. Você vai ter que deixar para todos nós anotarmos. O meu Instagram é possível sorrir com câncer. É possível sorrir com câncer. Ok, obrigada. A gente agradece a participação de todos vocês. Gostaria de dizer que foi uma honra, foi um prazer estar aqui neste Outubro Rosa para dividir tanto conhecimento e ouvir essas palestras, esses conteúdos tão enriquecedores da doutora Amanda, pediatra, da doutora Cristiana, oncologista, e do doutor Rafael, geriatra. Muito obrigada, doutora Deise, coordenadora estadual da Mulher do TJPE, por ter proporcionado a todos nós esse momento incrível, de grande aprendizado e de muito conhecimento compartilhado. Muito obrigada a todos e que venham os próximos eventos. Um grande abraço e até a próxima.